Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal do Que Concursos no YouTube. Aqui, vocês sabem, podem estudar todos os dias da semana. Eu disse todos os dias, de segunda a segunda, temos aulas aos finais de semana também. Basta você escolher aí o concurso para o qual você quer assumir um cargo público, focar na nossa agenda diária que nós postamos diariamente nas nossas redes sociais e estudar de graça. Como assim de graça? De graça. Inclusive com materiais da aula. Você recebe os materiais da aula também, se assim você desejar. Como que eu pego esse material, professora? Cada professor disponibiliza o seu material pertinente à aula que ele está ministrando. Eu, por exemplo, disponibilizei um material que está aqui na descrição do vídeo. Você clica lá e consegue achar pela data que eu estou fazendo essa aula para vocês, beleza? A gente aqui vai falar hoje de Direito do Trabalho. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ariadne, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do QC, tá bom? E o nosso tema aqui hoje é renúncia e transação, que está no seu edital do TRF3, que abrange aí as regiões de São Paulo e de Mato Grosso, beleza? Pessoal, os salários aí do TRF3 podem chegar até R$ 13.200 mais ou menos, né? Sem contar as gratificações, dependendo do cargo para o qual você for aprovado. Vai de 8 a 13, é uma maravilha esse concurso. Então, gente, bora estudar? Bora estudar? Então, vamos direto para o nosso tema. Vamos lá. Tema da aula hoje, renúncia e transação, tá bom? A prova é dia 8 de outubro desse ano, então se você ainda não começou a estudar, tá esperando o quê, né? É só pegar o material e acompanhar as nossas aulas, fazer muito, mas muito exercício, muitas questões lá no site do Que Concursos, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos lá. O que quer dizer então renúncia e transação? O que são esses termos aí que a gente ouve por aí, né? Na seara trabalhista. Antes de falar de renúncia e transação, a gente precisa saber o que é indisponibilidade de direitos. Afinal de contas, você já ouviu falar que no direito do trabalho os direitos dos trabalhadores são indisponíveis? Sim ou não? Conta aí pra mim. Pessoal, tem sim essa proteção extra aqui no direito do trabalho, né? Quanto aos direitos dos trabalhadores, porque a gente sabe que o direito do trabalho é protetivo, que o trabalhador é considerado como hipossuficiente frente ao empregador, tá? Então, quanto à indisponibilidade de direitos, a gente pode dizer que no direito individual do trabalho, a gente se baseia na ideia de que certos direitos dos trabalhadores não podem ser livremente suprimidos. O princípio da indisponibilidade é, assim, um princípio. Ele protege os direitos dos trabalhistas fundamentais do empregado, beleza? Mas tem alguns direitos que podem sim ser suprimidos pelo decurso do tempo. Por exemplo, né? E também pelo seu não exercício. Do que eu estou falando? Alguém sabe me dizer? Enquanto você pensa, vamos para o slide. Acompanha aqui comigo. Fica aqui meu Instagram na tela para quem quiser me seguir lá e também acompanhar as agendas diárias que a gente posta, tá bom? Então vamos lá. Indisponibilidade de direitos. Do que eu estou falando então, pessoal? Desses direitos que podem sim ser suprimidos pelo decurso do tempo. Eu estou falando da prescrição e da decadência. Então vamos escrever aqui. Prescrição e decadência. Vocês lembram disso? Prescrição e decadência. Então, são direitos que podem ser suprimidos pelo decurso do tempo, né, e pelo seu não exercício, e que não vão aí implicar diretamente uma violação do direito da indisponibilidade. A prescrição e a decadência não atingem o princípio da indisponibilidade de direitos, porque eles são fundamentados na lei e também no contrato, beleza? Então, quais são aí as formas de disponibilidade? Primeiro vamos falar do que é disponível, né? A prescrição acontece pelo decurso do tempo.
5 anos para trás, depois do ingresso da ação, lembra disso? Ou 2 anos após extinto o contrato de trabalho. E quem argue a prescrição aqui é o devedor. Ele é que vai falar para a gente, ele é que vai falar lá para o juiz quando ele estiver respondendo a uma ação trabalhista, ele que vai falar, olha, esse direito aqui está prescrito. Por quê? Porque o seu Mário entrou com a ação em tal data e está pleiteando 10 anos para trás de contrato. Mas a gente sabe que a prescrição trabalhista, a prescrição quinquenal, são 5 anos para trás, a partir do ingresso da ação. Lembrou? Lembrou? Beleza. E a gente tem a prescrição bienal também. O que é a prescrição bienal? São 2 anos para que a pessoa ingresse com a reclamação trabalhista após o fim do contrato de trabalho. Quem vai arguir isso? É claro que é o devedor trabalhista, é claro que é a parte que está sendo demandada na Justiça do Trabalho. Ele é que vai falar para o juiz, olha, tem uma prescrição aqui. Ele vai alertar o juiz. E aí o juiz declara a prescrição no caso, ou não, né? Dependendo do que realmente está lá nos autos. Beleza? E a gente tem a decadência também. Então vamos lá ver. A decadência, pessoal, também é uma forma de supressão de direitos e ela acontece pelo não exercício do direito em um certo prazo legal ou convencional, tá? E o prazo decadencial na Justiça do Trabalho, a gente tem mais esse prazo decadencial na própria lei, né? Na própria lei, como a gente já estudou em aulas passadas. E esses dois institutos, portanto, permitem que certos direitos trabalhistas sejam suprimidos sem afrontar o princípio da indisponibilidade, tá? Além desses meios de disponibilidade de direitos, temos então a renúncia e a transação. Mas afinal, quais direitos podem ser renunciados e quais podem ser transacionados? Peraí, vamos começar pelo começo. O que é um e o que é outro? Bem rapidamente, depois a gente vai falar detalhadamente de cada um. A renúncia é o ato unilateral. Vem para cá. A renúncia é o ato unilateral em que uma parte abre mão do direito sem reciprocidade, tá? E a transação é o acordo bilateral, onde as partes trocam concessões recíprocas em questões que são aí, que geram dúvida, tá? Então, renúncia, ato unilateral e transação, acordo bilateral, beleza? Vamos para a tela e vamos escrever isso aqui, só para a gente colocar umas palavrinhas-chave, tá bom? A renúncia, então, ato unilateral e a transação, ato bilateral. Bilateral porque precisa das duas partes concordando em transacionar determinado direito. E a renúncia não. A própria parte faz por vontade própria. Ninguém tem que falar nada, tá bom? Coloquei no slide para vocês também, como vocês estão vendo, a conciliação e composição como forma de disponibilidade de direitos. O que é a composição? Alguém sabe? O que é a composição? Composição, pessoal, é o acordo também bilateral, que exige então duas partes, tá? Ou plurilateral, várias partes, em que essas partes reconhecem direitos e obrigações, assumindo então responsabilidades. Então veja que a composição também exige mais de uma parte concordando em fazer aquilo, em se compor para chegar em um denominador comum. E a gente tem a conciliação. A diferença entre a composição e a conciliação é que a conciliação acontece de forma judicial. É um ato judicial em que as partes que estão litigando estão sob supervisão de uma autoridade jurídica, que é quem? O juiz, tá? E aí elas alcançam um acordo sobre algumas questões processuais, as questões que estão sendo objeto de litígio no processo, tá? Então vamos lá, diferenças. Tem uma terceira parte, que é a autoridade judicial, e tem a realização de um processo judicial e possibilidade de abranger aí assuntos não negociáveis privadamente, tá?
na conciliação pode sim ocorrer isso, porque vai ter uma autoridade homologadora lá que vai ver se aqueles direitos não estão sendo violados e aí ela homologa o acordo ou não, tá? O juiz, lembrando, não está obrigado a homologar um acordo que ele acha que vai prejudicar uma das partes. Mas, em estando tudo certinho, o juiz homologa o acordo e a gente tem aí uma conciliação trabalhista, tá bom? E aí, pessoal, vamos ver agora mais detalhadamente a renúncia e a transação. Vamos lá? Vamos para a telinha então. Olha lá. Eu fiz um quadrinho aí para vocês de renúncia e de transação. A gente tem alguns autores que tratam sobre esse tema, né? E os meus autores preferidos nesse caso aqui, cuja leitura eu até recomendo, é o Maurício Godinho Delgado, né, o ministro do TST, e também a Wólia Bonfim. São excelentes doutrinas para vocês seguirem caso tenham alguma dúvida com relação ao tema. Quando é um tema mais complexo, eu super recomendo essa leitura. A professora Wólia, inclusive, tem um resumo de direito do trabalho muito legal para quando você está na véspera da prova você dar uma lidinha. Mas olha só, pessoal, com o material que a gente está disponibilizando aqui para vocês, nem desses resumos você vai precisar, porque esse material é tão bom que você consegue usá-lo para revisar para a prova um pouquinho antes. Você pode até falar para mim, nossa, mas eu nem sabia que ia cair direito do trabalho na prova do TRF, né, do Tribunal Regional Federal. Pois é, pessoal, uma novidade aí de alguns editais até cobram direito do trabalho e é o caso TRF3, tá bom? Da terceira região. Então, bora estudar ele para poder gabaritar essa parte da prova, porque essa vai ser o diferencial aí das matérias específicas do edital, direito do trabalho. Então, vamos lá, quadrinho da renúncia. A renúncia, como eu falei para vocês, é uma declaração unilateral de vontade, enquanto a transação é uma declaração bilateral de vontade. As duas partes estão de acordo. Na renúncia, a gente tem um direito certo e atual. E na transação, o direito ainda não está adquirido, tá? Então, a gente vai adquirir esse direito e a gente pode transacioná-lo, portanto. Na renúncia, ela resulta na extinção do direito. Renunciou o direito, acabou. Não tem mais esse direito, perdeu a chance de exercê-lo, tá? E a transação são concessões recíprocas e extinção da obrigação. Então, temos concessões recíprocas e extinção da obrigação. Vamos fazer um negócio mais bonitinho, porque eu sempre risco tudo de qualquer jeito aqui e fica muito feio, né, pessoal? Deixa eu colocar de vermelhinho. Concessões recíprocas. Agora sim, ó. Extinção da obrigação. Bem melhor, né? Certo? Certíssimo? Alguma dúvida até aqui? Pode escrever aí, hein, gente? Então essas são as distinções mais importantes entre a renúncia e a transação. O objeto da renúncia e da transação, gente, são os direitos patrimoniais disponíveis. Lembra dos direitos patrimoniais disponíveis? Eles têm caráter privado. Todo direito patrimonial disponível que tem caráter privado pode ser transacionado, tá? Ou renunciado. Os patrimoniais são os direitos suscetíveis de serem avaliados em dinheiro. Por exemplo, um carro, uma casa, tá? E os direitos disponíveis, diferente dos indisponíveis, né? Os disponíveis são aqueles direitos cujos interesses são particulares e podem circular. São direitos dos quais eu posso dispor sem que haja necessariamente uma ordem cogente, uma lei a respeito disso. Né? Por exemplo, uma ação da Bolsa de Valores. Você pode, como acionista, vender essa ação, alienar essa ação. Ele vai circular, tá? O titular ele pode se desfazer por vontade própria, tá bom? Desse bem. E os direitos indisponíveis são os direitos que protegem interesses públicos. E por isso que o Estado detém um maior controle sobre eles, uma maior proteção, porque eles são públicos, são interesses públicos, tá?
Você já deve ter ouvido falar a expressão de direitos públicos indisponíveis, né? Interesses públicos indisponíveis, melhor dizendo. E aí o Estado, então, detém esse maior controle, às vezes com mais, às vezes com menos intensidade, tá? E eles derivam de uma imposição legal, feita através de normas cogentes, como eu tinha dito, né? Para tutelar algum direito, algum interesse social. Ah, mas professora, todos os direitos trabalhistas, então, são indisponíveis? Será que são? Vamos para o slide? Qual que é a extensão da indisponibilidade? Acompanha comigo. A extensão, vamos falar um pouquinho da extensão da indisponibilidade para poder entender do que eu estou falando. Então, todos os direitos trabalhistas são indisponíveis? Depende. Como tudo no direito depende, né? Depende do quê? Como regra geral, sim, eles são indisponíveis, mas a gente já viu que tem exceções. A própria lei traz exceções pela prescrição e pela decadência, a gente já viu isso, tá? Qual que é a extensão da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, então? Em regra, o trabalhador ele não pode abrir mão dos seus direitos trabalhistas, seja por decisão individual, renúncia, lembra que eu falei para você? Ou em acordo com o empregador, quando ele faz uma transação, tá? Ou pela renúncia ou pela transação. Qualquer tentativa de renúncia ou transação é inválida porque vai contra esse princípio. Isso reflete os princípios da indisponibilidade dos direitos trabalhistas e da obrigatoriedade das leis trabalhistas. A indisponibilidade dos direitos trabalhistas não é igual em todos os casos. Ela pode ser, portanto, absoluta ou relativa. Você já tem uma ideia do que eu estou falando, né? Quando a gente tem um direito que é essencial para um padrão mínimo de civilização. Essa expressão quem usa é o ministro Maurício Godinho Delgado. Padrão mínimo civilizatório, tá? E quando ele é protegido aí por normas de interesse da categoria profissional também. Quer ver um exemplo de indisponibilidade absoluta? Direito a uma assinatura da carteira de trabalho. Salário mínimo, regras de saúde e de segurança do trabalho. Grave esses 3 exemplos porque ele costuma aparecer em prova, são os exemplos mais fortes aí nas provas, tá? Então, direito à assinatura da CTPS, salário mínimo e regras de saúde e de segurança do trabalho. Essa é a indisponibilidade absoluta. Isso quer dizer o quê? Que não pode ser transacionada e nem renunciada. Não pode ser transacionada e nem renunciada, tá bom? A área de indisponibilidade absoluta no direito individual do trabalho é mais ampla do que no direito coletivo, porque no direito coletivo ele pode abarcar parcelas que no direito individual seriam indisponíveis, como a gente viu já, como a gente vê em acordos e convenções coletivas. Você vai ver que lá tem alguns direitos aí que, se o trabalhador estivesse sozinho, ele não poderia renunciar e nem transacionar, tá bom? E a gente tem também a indisponibilidade relativa, olha lá. A relativa é quando um direito não representa um padrão mínimo civilizatório. Olha a expressãozinha aqui de novo. Mínimo civilizatório, tá? E não está protegido por normas abstratas da categoria. Eu até coloquei os exemplos aqui no slide para você. Por exemplo, a modalidade salarial, ou seja, diferenças salariais entre o fixo e salário variável ao longo do contrato de emprego. Desde que, claro, não traga prejuízos ao trabalhador, tá? Então, diferenças salariais entre salário fixo e salário variável ao longo do contrato de emprego. Nesses flexibilidade para negociar ou modificar esses direitos, tá? Agora sim, a gente tem alguns artigos super importantes para você levar para a sua prova, não no sentido literal, tá, gente? Vocês não vão levar nenhum artigo para a prova, mas assim, para vocês levarem na mente de vocês esses artigos, tá? Esses artigos, a gente vai falar deles, vocês vão ver que eles tratam bem dessa parte de
indisponibilidade de direitos é o artigo 9º, o artigo 444 e o artigo 468 caput da CLT. Bora para o slide então? Vamos lá. Olha lá. Lembrando, pessoal, que esse material já está disponibilizado para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? É só acessar o link e vocês têm acesso para baixar o material. E no final, claro, no final da aula, a gente vai fazer as questões de sempre para a gente treinar o nosso conhecimento e fixar a matéria, tá bom? Vamos lá para os artigos, ó. Artigo 9º. Artigo 9º, 444 e 468 são os mais importantes para a nossa matéria de hoje. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Nulos de pleno direito, tá? Opa, vou baixar ele aqui. Nulos de pleno direito. Então, toda vez que a gente tem um ato, uma prática de um ato que tem esse objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos da CLT, a gente vai ter aí a nulidade desse ato. Quer ver um exemplo? Olha só. Quando a gente está falando de pejotização, o que é a pejotização mesmo? Vocês lembram disso? A gente já falou em outras aulas também. É você contratar uma pessoa física como uma empresa para fazer o quê? Sonegar imposto, né? Sonegar suprimir direitos trabalhistas. Porque se a pessoa está contratando uma empresa, você não vai ter recolhimento de FGTS, você não vai ter recolhimento previdenciário, você não vai pagar férias para a pessoa. Então, assim, você vê que é uma fraude trabalhista muito conhecida no nosso meio, tá? Então, a gente aplica aqui o artigo 9º nesse caso e anula todo esse ato, e aí a pessoa vai ser uma pessoa contratada pela CLT normalmente, é um seletista verdadeiramente, né? Beleza? E olha lá o artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Que você pode estipular livres condições de trabalho, desde que isso não atinja diretamente o disposto na CLT, Constituição Federal e outras leis aí de proteção ao trabalho, tá? Mesma coisa, vocês percebem? É a mesma ideia do artigo 9º, esse artigo 444. Agora, o artigo 468 também é super importante, tá? E ele fala pra gente que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, às vezes, o que a gente costuma ver na prática é que você começa lá a trabalhar numa empresa, você está no período da manhã trabalhando. Aí, do nada, o seu empregador vai falar, agora, a partir de hoje, você vai trabalhar à noite. Calma lá, né? Assim, você está mudando as condições que eu fui contratado aqui, isso vai me prejudicar, porque à noite eu durmo, isso vai prejudicar a minha saúde, né? Então, isso seria uma forma aí também de alteração contratual lesiva, tá? Alteração contratual lesiva prevista no artigo 468 da CLT. Vou até escrever para vocês isso porque também é algo que é uma expressão muito forte da doutrina, tá? Então aqui a gente tem a alteração. Opa! Vou escrever de preto, né? Alteração contratual lesiva. Toda vez que a gente estiver diante de uma alteração contratual dessa, que prejudique o trabalhador, a gente aplica o artigo 468 e o ato é desfeito. Certo? Até aqui tranquilo? Beleza?
Pessoal, agora a gente vai para o próximo slide, que a gente vai tratar dos requisitos da renúncia e da transação, tá bom? Vamos para o próximo slide, então. Requisitos da renúncia, renúncia, né, gente? E da transação. A gente tem requisitos gerais, como vocês estão vendo aí, e a gente tem requisitos específicos da renúncia e da transação. Pessoal, olha lá, requisitos gerais são os mesmos do direito civil próprios a qualquer ato jurídico em geral. Então, quais são eles? Capacidade, manifestação da vontade válida, objeto legal e forma apropriada. Isso aqui são gerais aplicáveis também lá no direito civil. Aliás, eles vieram do direito civil e são aplicados para os outros ramos do direito, assim como o direito do trabalho, tá? Então, os requisitos gerais são esses: capacidade, manifestação de vontade válida, objeto legal e forma apropriada. A renúncia, pessoal, tem algumas coisas específicas, né? No direito do trabalho, a renúncia a direitos trabalhistas é geralmente rejeitada. Por quê? Porque os direitos trabalhistas normalmente são indisponíveis. Lembra que a gente acabou de ver? Mesmo com os requisitos formais, a renúncia é rejeitada pela normatividade trabalhista. Artigo 9 e 444 da CLT. E o princípio da indisponibilidade. Tem exceção? Claro que tem exceção, mas elas são raras, tá? Então, quais são as exceções onde a renúncia é permitida? Vem cá comigo. A renúncia, então, vai ser permitida, por exemplo, quando a gente tem aquela renúncia, a velha estabilidade seletista em decorrência da opção retroativa pelo regime do FGTS. Lembra disso? Os períodos contratuais anteriores à Constituição de 88. Ou a renúncia tácita, a garantia de emprego pelo dirigente sindical, que solicitar livremente, né, e acolher a transferência aí para fora da base territorial, beleza? Então a gente tem, presta atenção aqui, a gente tem essas exceções da renúncia, então ela não é absoluta, tá? Tem essas exceções. Agora, a transação, o objeto da transação deve ser parcela não absolutamente indisponível para ele poder ser transacionado, não pode ser absolutamente indisponível. Se o objeto for passível de transação, a gente vai passar então a analisar os demais requisitos jurídicos formais do ato, que são, de novo, capacidade das partes, possibilidade da validade das transações irregulares, né, etc. Então, gente, capacidade das partes, por exemplo, acompanha aqui comigo no slide, ó. Como capacidade das partes, a gente sabe que no direito do trabalho ela é plena 18 anos, né? Ou quando o menor está assistido ou representado, se ele for menor de 18 anos. E a possibilidade de validade das transações irregulares por menores pode também acontecer, desde que não sejam prejudiciais a ele e comprovadamente vantajosas para este trabalhador, tá? Quanto à manifestação de vontade, gente, temos o papel, então, da Justiça do Trabalho, nesse caso, ele vai ser, na verdade, o papel do trabalhador, não da Justiça do Trabalho. O papel da vontade do trabalhador é atenuado no direito do trabalho, o que é diferente do direito comum, como a gente sabe, né? A gente tem os princípios da imperatividade das normas trabalhistas e da indisponibilidade dos direitos que prevalecem aqui na nossa seara trabalhista. Na transação, é necessário comprovar que não houve prejuízo no ato, como a gente já tinha conversado. Então, tu pode ter tido prejuízo, senão o ato é o quê? Nulo, beleza? Artigo 9º da CLT. Quanto à forma, a forma ela é relevante quando ela é especificada pela lei, tá? Contratos trabalhistas, eles podem ser tácitos, mas na transação, a forma pode ser mais importante, tá? A formalidade é essencial em algumas transações. Por exemplo, ó, na compensação de jornada, em que a jurisprudência ela havia já sedimentado que só poderia ser pactuada por escrito e não de forma tácita.
Na ausência, pessoal, de formalismo legal, vão ser permitidos meios probatórios variados para comprovar a transação. Claro, se você não tem uma forma legal especificada na lei, qualquer meio de prova lícito é permitido para provar, tá bom? Beleza, entendido até aqui? Agora é a parte mais legal da aula, que eu particularmente adoro, que são o quê? Resolução de questões. Bora fazer a primeira? Bora para a tela? Vamos lá. Dá uma olhada. Eu peguei questões da VUNESP, que vai ser a sua banca do TRF3, e também peguei questões parecidas com a da VUNESP da FCC, para a gente poder treinar esse assunto, e elas, como elas são parecidas, vocês não vão ter prejuízo nenhum em treiná-las também, tá bom? Então vamos lá, questão 1. Dá uma lida aí. Ó, questão super recente, 2021, tá vendo? Banca VUNESP. Vamos ver o estilão da VUNESP aqui. Sobre renúncia e transação no direito do trabalho, é correto afirmar. Pessoal, presta atenção no que o enunciado está pedindo, sempre, sempre, sempre. Eu sempre falo isso para vocês, porque às vezes ele pede aqui, ó, qual é a incorreta, e você tá com o cérebro acostumado ali, você vai marcar a correta. Normalmente a correta numa questão que ele está pedindo a incorreta é a letra A, e você já se lascou nessa. Então, presta atenção no que ele está pedindo, aquele que é a correta, tá? Vamos lá. Letra A. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Acabou que a gente não falou direito sobre isso, né? A gente não falou sobre esse tema da renúncia com relação ao regulamento interno da empresa. Isso aqui, pessoal, tá numa súmula do TST, que é a súmula 51, no item 2. A súmula 51 do TST fala assim, que havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Beleza? Para isso acontecer, o empregador, claro, ele tem que informar o empregado de que vem um regulamento novo e que ele precisa aderir a esse regulamento novo. A partir do momento que ele adere a esse novo regulamento, ele renuncia às regras dos demais, tá bom? Então vamos anotar aqui que isso aqui é a súmula 51. Súmula, opa. Vou botar de vermelho. Súmula 51, item 2 do TST. Beleza? Isso aqui é um S de súmula, hein? Não é outro 5, não. Letra B. O empregado pode renunciar... Aliás, a gente viu que a letra A está certa, né? Mas vamos ver porque as outras estão erradas. O empregado pode renunciar o direito ao aviso prévio, independentemente se houver obtido novo emprego durante referido período. O aviso prévio é uma parcela da remuneração do empregado que é irrenunciável, beleza? Isso também está numa súmula do TST. Vamos anotar aqui? Súmula. Depois vocês vêm lá, conferem, tá? 276. TST. E a súmula 276 do TST fala: o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. Então, o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Mas veja, para você entender isso como funciona na prática, eu, como empregada, eu só vou poder renunciar ao aviso prévio se eu tiver obtido um novo emprego, tá? Porque senão isso se presume como uma supressão de direitos, porque justamente o aviso prévio é irrenunciável. Então eu tenho que falar para o meu empregador, olha, eu não vou cumprir o aviso prévio porque eu já encontrei um novo emprego, tá? E aí isso exime o empregador de pagar esse aviso prévio para você. É só nesse caso que ele não está obrigado a pagar, quando isso parte da vontade do empregado e desde que ele já tenha obtido um novo emprego. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que essa alternativa está errada, tá?
Letra B, letra C. A B a gente acabou de ler, né? Letra C. A renúncia a direitos disponíveis ao trabalhador pode ser realizada tacitamente, mas os indisponíveis somente de forma expressa para o empregado. Como assim? Como assim? Um dos requisitos da transação é o objeto não estar acobertado pela indisponibilidade absoluta, mas só a relativa. Vimos isso, né? Então a C também não pode ser, tá? Essa está errada, essa está errada. Letra D. A transação de direitos trabalhistas poderá ser realizada desde que judicialmente. Transação de direitos trabalhistas poderá ser realizada desde que judicialmente? Isso é certo ou errado, gente? Tá errado, né? Porque não tem esse requisito. Os requisitos da transação são: objeto não pode estar acobertado pela indisponibilidade absoluta, as partes têm que ser capazes, tem que haver manifestação de vontade e a forma prevista em lei, se houver, tá bom? Beleza? Então, letra D também não pode ser. E a letra E, pessoal? A gestante terá pleno direito à transação das garantias referentes à manutenção do seu emprego e salário. Não pode haver transação de direitos indisponíveis, tá bom? Então, se ela tem, a gestante tem aí o pleno direito à transação das garantias, tá? Aliás, não tem o pleno direito à transação das garantias, porque essas garantias dela são indisponíveis enquanto ela estiver nesse estado gestacional. Então, não pode haver transação desses direitos que são aí indisponíveis da gestante, tá bom? Não tem pleno direito. A nossa letra correta, então, é a letra A, de acertei, certo? Beleza? Dúvidas? Questionamentos? Lamúrias? Para a próxima questão, então, né? Questão 2, também do ano de 2021, também da banca Vunesp. Pessoal, olha só, acerca da renúncia e da transação no direito do trabalho, é correto afirmar que se admite a letra A, transação e jamais a renúncia do empregado? Olha, nesse caso aqui, bom, vamos ler todas, depois eu explico tudo de uma vez. Letra B, transação e a renúncia do empregado em qualquer situação, desde que devidamente assistido pelo sindicato da categoria profissional. Letra C, renúncia do empregado em algumas situações. Letra D, transação em algumas situações e jamais a renúncia do empregado. Letra E, transação e a renúncia do empregado em qualquer situação, desde que devidamente assistido pelo sindicato da categoria profissional e não se trate de empregado adolescente. Tá uma confusão geral isso daqui, né? Ó, como eu expliquei para vocês, vem aqui para mim, rapidinho. Volta para mim, volta para mim. Ó, como eu tinha explicado para vocês, somente, pessoal, em algumas raras situações, né, algumas situações autorizadas pela ordem jurídica estatal, é que a renúncia vai ser passível de validade. É o que ocorre, por exemplo, com a renúncia àquela estabilidade do fundo de garantia, lembra disso? Por conta da opção pelo fundo de garantia. Isso nem existe mais, mas tinha antes da Constituição Federal. Ou a renúncia à garantia de emprego pelo dirigente sindical, tá? Que solicitar, aquele que solicite ou que ele livremente acolha a transferência para fora da base territorial dele. Tá lá no artigo 543 da CLT e parágrafo 1º também, tá? Claro que se a gente verificar uma dessas raras situações aí de renúncia, legalmente admitidas pelo direito do trabalho, vai caber ao operador do direito passar o exame dos clássicos requisitos aí jurídico-formais do ato, que é a capacidade, a forma, o objeto, manifestação de vontade, certo? Aquilo que a gente já viu. Então, essa questão era um pouco capciosa, né? Então, a letra A não pode ser, vamos voltar lá para ela. A letra A não pode ser porque ele fala que é correto afirmar que se admite a transação e jamais a renúncia. Acabamos de ver que a renúncia é admitida em alguns casos. Jamais. Cuidado com essas palavrinhas, ó, jamais, tá?
exceto, somente. Toma cuidado que isso adora aparecer em prova, tá? Transação e renúncia do empregado em qualquer situação, desde que devidamente assistida pelo sindicato. Não tem esse requisito aqui, tá? Desde que assistida pelo sindicato. E não é em qualquer situação. A renúncia são raras as situações, né? São raras, por conta do princípio da indisponibilidade de direitos, pessoal. Renúncia do empregado em algumas situações. Em algumas situações. Essa daqui tá me parecendo mais correta. Vamos fazer uma marquinha aqui na letra C. E a letra D, transação em algumas situações e jamais a renúncia. Olha lá de novo, jamais a renúncia. Tá vendo? Fica ligado nisso. Transação e renúncia do empregado em qualquer situação. Não é qualquer situação, né? O direito não pode ser de indisponibilidade absoluta. Já vimos isso. Desde que é assistido pelo sindicato, nada a ver, né? Não se trata de empregado adolescente, não. Beleza? Então, a nossa letra mais correta aqui realmente é a letra C. Beleza? Vamos para a próxima? Pessoal, só uma questão antes de a gente continuar. Eu peço para vocês, por gentileza, que se tiver qualquer tipo de dúvida, deixa nos comentários aqui no vídeo ou vai lá no Instagram e me procura. O que você não pode é ficar com dúvida aqui, hein? Aqui é a hora de errar, na prova não, beleza? Pode me procurar à vontade, não tem problema nenhum, @Ariadne_DZ. Claro, esqueci de falar para você, curte esse vídeo aqui, né? Se você tá gostando, curte esse vídeo aí e compartilha com quem também vai fazer essa prova. E essa aula, lembrando também que serve para outros concursos que vai cair direito do trabalho, tá? Então, uma aula de renúncia e transação, pode compartilhar à vontade, beleza? Vamos lá, então? Questão. Essa aqui é mais antiguinha, mas dá pra gente treinar também, ó. Considere. E, não obstante o princípio basilar, peraí, antes de começar a ler, ó, ele está pedindo para você considerar essas assertivas aqui, e no final ele está falando assim, ó, está correto o que se afirma. Então ele quer o correto. Presta atenção, de novo, tem questões onde vão aparecer, está incorreto, e seu cérebro muito acostumado a marcar o que está correto, pode ser que dê um piripaque ali, você marque o que está correto, ele está pedindo o incorreto. Mas aqui, vamos marcar a correta, tá bom? Vamos lá. Dá tempo de ler aí? Vamos lá. E, não obstante o princípio basilar do direito individual do trabalho no tocante à indisponibilidade dos direitos trabalhistas, não há impedimento na supressão de direitos trabalhistas em face do exercício pelo devedor trabalhista da arguição da prescrição ou em face do não exercício pelo credor trabalhista de prerrogativa legal, como no caso da decadência. Lembra que eu falei para vocês, esse número 1 aqui, essa letra 1, primeira aqui, é um texto assim que você precisa ler 2 vezes, às vezes até 3, para entender o que ele quer dizer. Mas eu falei no comecinho da aula para vocês sobre a prescrição e a decadência, que são institutos que podem suprimir alguns direitos trabalhistas pelo decurso do tempo, e isso não vai afetar o princípio da indisponibilidade, beleza? Então esse número 1, ó, ele está falando justamente da prescrição e da decadência, ó. Ele fala, não há impedimento na supressão de direitos trabalhistas em face do exercício da arguição da prescrição ou da decadência, beleza? Como prerrogativa legal aqui. Então, essa letra 1 aqui, esse número 1, é verdadeiro, tá? 2. A renúncia e a transação são exemplos de supressão de direitos trabalhistas operadas pelos titulares de seus direitos, sendo a renúncia ato unilateral da parte e a transação ato bilateral. Renúncia ato unilateral e transação ato bilateral. Show? Exatamente isso que a gente falou na aula. Pelo qual se acertam direitos e obrigações entre as partes acordantes mediante concessões recíprocas. Show de bola! Essa aqui é bem verdadeira mesmo. E a 3. Mesmo sendo titular de um direito indisponível, o trabalhador não pode dispor de todos os seus direitos trabalhistas,
que estão acobertados pela indisponibilidade absoluta. Peraí que eu fiz errado. Indisponibilidade absoluta. Até aqui, ok. Como é o caso do direito ao registro em CTPS, carteira de trabalho, ao salário mínimo e à incidência das normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador. É exatamente o que a gente conversou na aula. Lembra desses 3 exemplos sempre. O empregado não pode abrir mão de ser registrado, tá? Nem que ele queira. Ele fala assim, empregador, patrão, não precisa me registrar não. Precisa sim. É um direito indisponível. Indisponibilidade absoluta, tá? Salário mínimo, com certeza, ele não tem nem o que falar sobre isso para poder garantir um patamar mínimo civilizatório para ele, que a gente sabe que o mínimo nem cobre todas as necessidades de um trabalhador, né? Mas é o que temos para hoje, então. E a incidência das normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador. Ele não pode abrir mão, por exemplo, de um EPI. Ele não pode abrir mão, por exemplo, de trabalhar num ambiente de trabalho seguro, rígido, na verdade? Beleza, pessoal? Então essa daqui também está correta. Está correto o que se afirma em 1, 2 e 3, letra A. Show de bola, pessoal? Vamos fazer mais uma? Questão 4. Questão 4. Também antiguinha, mas bora treinar. Em relação ao princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, é correto! Por enquanto ele está só querendo as corretas, hein? É correto afirmar que o empregado estável não pode pedir demissão? Pode ou não pode? Claro que ele pode pedir demissão, né, gente? O empregado estável, por exemplo, a gestante ou o dirigente sindical, podem pedir demissão. E aí vai ter renúncia à estabilidade. Eles podem, por exemplo, ter ingressado num novo trabalho. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então a letra A não pode ser, tá? Ele pode pedir demissão. Imagina se ele não pudesse, né, gente? Eu quero sair desse trabalho, não aguento mais. Pode pedir demissão, sim, tranquilamente. Letra B. Conforme o entendimento simulado pelo TST, é possível o pedido de dispensa de cumprimento do aviso prévio pelo empregado, sem exceção, o qual exime o empregador de pagar o valor respectivo? Pessoal, súmula 276, lembra que a gente conversou? Súmula, vou escrever súmula aqui. 276. 276, ela fala o quê? Sobre a irrenunciabilidade do direito ao aviso prévio. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido novo emprego. Beleza? Então, esse sem exceção aqui, deixou a alternativa errada, tá? Letra C. A renúncia e a transação são atos unilaterais de disposição de direitos? Vimos que renúncia é ato unilateral, mas a transação é bilateral. Beleza? Letra D. É possível a renúncia ou a transação de direitos trabalhistas se o ordenamento jurídico ou a jurisprudência consolidada autorizar? Me parece que sim, né? Se o ordenamento jurídico, ou seja, as leis, né? Ou a jurisprudência aí consolidada autorizar. Me parece que é essa. Vamos ver aí. A prescrição e a decadência geram supressão de direitos trabalhistas com afronta ao princípio da indisponibilidade. Sem afronta, né? Sem afronta. Porque a prescrição e a decadência estão previstas também em lei, ou, no caso da decadência, também em contrato. Beleza? Então, a nossa letra aqui, de fato, é letra D. Doçura. Delícia. Não é isso? Acertei, delícia. Questão 5 e última. Vamos lá, tá quase acabando. Aguenta aí mais um pouquinho. Essa aqui é da FCC, de 2011. Nossa, deve ser C, 2011. Calma que dá para treinar do mesmo jeito, tá? Com relação à renúncia em matéria trabalhista, é correto afirmar, vamos lá, letra A. A renúncia a direitos futuros é, em regra, inadmissível, sendo proibido pelo TST, inclusive a pré-contratação de horas pelos bancários quando de sua admissão. Pessoal, isso aqui tá numa súmula que eu quero que vocês olhem também, súmula 199.
do TST. Dá pra ver que é TST aí que eu escrevi, né? Porque aqui tá difícil de escrever. Pessoal, vem cá rapidinho, deixa eu falar sobre essa súmula, que vai que cai, né? E aí a gente precisa estar familiarizado com ela. Ó, a súmula 199 do TST fala sobre o bancário e a pré-contratação de horas extras. A contratação do serviço suplementar quando da admissão do trabalhador bancário é nula e tem dessa súmula. A contratação do serviço suplementar, ou seja, horas extras, quando da admissão do trabalhador bancário é nula, tá? Os valores assim ajustados apenas na jornada normal, sendo devidas as horas extras com um adicional de, no mínimo, 50%, as quais não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. Aí ele fala na alternativa, né? A renúncia a direitos futuros é em regra inadmissível, sendo proibido pelo TST, inclusive a pré-contratação de horas extras pelos bancários, tá? Até aqui correto. Olha o item 2. Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos, a partir da data em que foram suprimidas. Beleza? Me parece então que essa alternativa A, vamos para a tela, me parece que a alternativa A está correta, mas a gente tem que ver as outras, né? Vamos ver a letra B? Havendo a coexistência de 2 regulamentos de empresa, a opção do empregado por um deles não tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro? Vimos que tem. Tá lá, é a súmula 51 do TST, beleza? Que fala assim, havendo a coexistência de 2 regulamentos, a opção do empregado por um deles tem sim efeito jurídico de renúncia às regras do outro. Letra C. Então aqui tá errado, né? Letra C. O direito ao aviso prévio é renunciável pelo empregado, sendo que o pedido de dispensa de cumprimento sempre exime o empregador de pagar. Ele inverteu todas as bolas aqui da súmula 276, né? Ele inverteu todas as bolas aqui. O direito ao aviso prévio é irrenunciável, tá? Irrenunciável. Súmula. Vocês viram que essa súmula tá aparecendo em tudo quanto é questão aqui, hein, gente? 276. TST. Beleza? Beleza? E a letra D? Trata-se de uma relação jurídica em que as partes fazem concessões recíprocas, nascendo daí o direito de ação. A renúncia é ato unilateral que recai sobre o direito certo e atual. Beleza? Então, não se trata de uma relação jurídica com relação à renúncia, né? Em que as partes fazem concessões recíprocas. Isso aqui de concessões recíprocas é transação, não é renúncia, tá? A renúncia é ato unilateral. No curso do contrato trabalhista, a renúncia é inadmissível em qualquer hipótese, olha lá, em qualquer hipótese, obedecendo-se ao princípio da proteção, bem como relação de hipossuficiência existente. Mais uma vez, há exceções na doutrina, né, na lei, na verdade, mas há essas exceções. Então, não é inadmissível em qualquer hipótese. Não é inadmissível em qualquer hipótese, porque a própria lei traz as exceções. Beleza? Bem como da relação de hipossuficiência existente. Beleza? Então, realmente a nossa letra aqui é a nossa letra A correta. E lembre-se que ele está pedindo a correta. Pessoal, tudo bem até aqui? Deu para entender? Vocês viram como é tranquilo renúncia e transação? E esse tema cai. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o material que eu disponibilizei para vocês hoje. Vão passar o olho de novo nesse material e vão lá para o site Concursos resolver as questões referentes à renúncia e transação. Eu tenho certeza que você fizer esse método, vai gravar com muito mais facilidade na sua cabeça e você vai acertar na hora da prova, se cair uma questão dessa na sua prova. Beleza? Joia? Pessoal,
curte esse vídeo aqui, continue acompanhando as nossas aulas, quem está focado para o TRF, também quem está focado para o TRT, tá bom? Acompanhe a nossa agenda de aulas semanais diárias, todo dia eu mesma posto no meu Instagram as agendas do dia, e são muitas aulas por dia, tá? Às vezes algumas nos mesmos horários, por exemplo, 2, 8 horas da manhã, 2 horas da tarde, então fica ligado e acompanha a gente, porque como é de graça, gente, o conteúdo aqui é muito bom, o conteúdo é bom, tá? Então acompanhem a gente, sigam lá, se tiver dúvida, pergunte, me segue nas redes sociais também, curte esse vídeo, compartilha e eu espero você na próxima aula, se Deus quiser.